Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 4 de julho de 2019, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje se comemora também a independência dos Estados Unidos. Nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, na continuidade do livro de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu estou lendo da Bíblia, por isso que eu não tenho aquele início, né? Naquele tempo, que quando a gente lê da liturgia diária, alguma coisa assim, tá sempre assim, né? Naquele tempo. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua cama e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Esse evangelho tem muitas coisas que a gente pode estar observando. E uma das coisas que eu acho interessante é que Jesus volta para a sua cidade, né? E Jesus morava em Nazaré, né? Embora ele tenha nascido em Belém, todo mundo tratava ele como nazareno, Jesus de Nazaré, porque entendiam que ele morava em Nazaré. Desculpa, eu estou mexendo aqui porque eu estou tentando acertar a câmera, por conta da luz hoje está um problema. E me parece que essa mesma narrativa é aquela que no Evangelho de Lucas ou de Marcos eles vão contar que eles, não tendo como chegar até Jesus, subiram pelo telhado, abriram um espaço e desceram esse homem de padiola, né? Essa maca, né? Até a frente de Jesus. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, ficou admirado e disse pro paralítico, né? Coragem, teus pecados te são perdoados. E aí, o que narra o Evangelho, né? O que narra essa passagem, que alguns escribas murmuravam entre si. Esse homem foi blasfema. Quem é ele para falar que perdoa pecado? Né? Então Jesus mostra que ele não só perdoa pecado, como ele também levanta e anda, manda e cura, e a coisa acontece porque ele é o Filho de Deus e a ele nada é impossível. Né? E aí o que acontece? Uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre esse evangelho é justamente que não importa o que vá no pensamento dos outros ou no coração dos outros a respeito da minha pessoa, da sua pessoa, a gente tem que ter diante de Deus Pai aquela dignidade que nos foi dada no batismo. E Santa Teresinha, doutora da Igreja, ela vai dizer: nós não somos o que nós pensamos de nós não somos o que dizem ou pensam de nós somos o que Deus pensa de nós. Então, me fica muito claro, assim, me parece, salta aos olhos essa postura de Jesus. Não importa o que estão dizendo, o que estão pensando, a maldade que tenha no coração, não interessa. Né? E ele repreende os escribas, né? Penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Né? Por que seu coração te leva a julgar assim? Por que teu coração está te levando a pensar assim? Né? O coração é a sede das nossas decisões, onde estão guardadas as nossas emoções, claro que na nossa memória, na nossa imaginação, na nossa psique, mas também, né, nos nossos sentimentos, né, naquilo que a gente chamaria de alma, né, aquilo que sente,
Eu posso sentir a alegria, mas eu não posso pegar. Eu posso até rir, mas eu não posso pegar a risada, o sorriso. Eu posso sentir tristeza, mas eu não posso pegar a tristeza. Eu posso expressar a tristeza, mas eu não posso pegar a tristeza. Então, essas coisas que acontecem no ambiente da nossa alma e que nos levam muitas vezes a estar diferente do que nós deveríamos estar sendo filho de Deus. E é interessante porque se a gente não entender o que Jesus está dizendo, o que ele está falando, a carne, o demônio e o mundo, que são os três inimigos que nós precisamos vencer, a nossa carne, o mundo e o demônio, né, são os três inimigos a serem vencidos. Eles vão justamente nos mostrar o contrário daquilo que é a verdade de Deus. Eles vão mostrar o contrário e muitas vezes eles prestam um grande serviço quando eles mostram que nós não estamos de acordo com a verdade, a nossa realidade não está de acordo com a verdade. É hora da gente então se penitenciar diante de Deus, pedir perdão e se renovar e se converter, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é justamente nesse aspecto. E Jesus vai dizer um negócio num outro evangelho, ele diz assim, que chamaram ele de, você expulsa os demônios por meio de Beelzebul, você tem parte com o demônio, qualquer coisa desse tipo. Ele fala, né, se chamaram ao pai de família de Beelzebul, né, o que eles não vão dizer do resto do povo, né? Então, o estar consciente, e não é numa megalomania ou numa sensibilidade de se achar ou mais, não, porque a graça de Deus nos constitui para Deus, né? Nós existimos para Deus e a graça de Deus vai nos restaurando para Deus, para a glória de Deus, né? Então, Jesus aqui ele está deixando muito claro, viu? Então, que vocês saibam que o Filho do Homem, né, que é mais do que Filho do Homem, é Filho de Deus, ele pode sim perdoar pecados. Então eu estou dizendo também, cata sua cana e vai embora que você vai tranquilo, né? Fica tranquilo, vai embora, seus pecados estão perdoados e você está curado em nome dele próprio, né? A gente, se fosse fazer alguma coisa nesse sentido, seria em nome de Jesus. Mas aos homens foi dado o poder de perdoar os pecados e esse poder está sim restrito aos sacerdotes ministeriais. Claro, uma pessoa me ofendeu, eu tenho autoridade e devo, pelo meu mundo sacerdotal do batismo, que eu estava falando ontem, eu devo sim perdoar, eu tenho autoridade, eu tenho a capacidade, a graça me dá essa capacidade, eu sou assistido pela graça para poder perdoar, né? Mas uma pessoa que ofendeu a Deus, não, ela tem que pedir perdão a Deus, se arrepender para ser perdoada e se aproximar da graça, né? Se plenificar da graça. Agora, quem pode perdoar os pecados na face da terra são os apóstolos e aqueles a quem foi concedida essa autorização pela sucessão apostólica. Quando Jesus chega no cenáculo, onde eles estão reunidos, ele se coloca lá dentro, o evangelho de de uns dias atrás, eu não vou saber dizer quando, sopra sobre eles e diz, a paz esteja com você. Aí ele vai falar com Pedro e depois ele vai dizer, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem vos retiverdes, eles serão retidos. Tudo que ligares na terra, ligarás no céu, tudo que desligares na terra, desligará no céu. A mesma ordem que ele confere a Pedro, ele depois autoriza autoriza os apóstolos. E assim os bispos também e os nossos sacerdotes. Quando a coisa é pessoal, claro que cabe a mim perdoar, não cabe ao padre. A pessoa vai lá, confessa, o padre vai dar absolvição, mas se a treta não está resolvida entre a pessoa e quem pecou ou quem ofendeu, sei lá, não está resolvido, não adianta, o padre pode morrer de perdoar. A coisa precisa ser esclarecida, né? Sanada. E o mais importante é a gente saber quem Deus pensa que nós somos e quem nós somos para Deus. Porque não importa nem a nossa opinião, nem a opinião dos outros, né? Então, para a gente não se achar muito, nem se achar pouco, é bom que a gente se ache em Deus, porque em Deus nós somos a medida correta. E para Deus nós temos o valor máximo. Nós valemos um Cristo. Nós não sabemos entender isso, nós não sabemos nos valorizar assim como também nós não nos damos esse valor e não damos esse valor aos outros. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu comungo dessa verdade, quanto mais eu me coloco junto de Deus para viver essa verdade e permitir que a graça me dignifique com essa qualidade que nós temos de sermos filhos de Deus, né?
mais a gente vai ter intimidade com o Pai, mais a nossa vida vai ser santificada e mais o nome de Deus vai ser santificado e glorificado. Então veja, não é para nossa, não é para o nosso orgulho, para a gente, não, mas é a consequência da nossa aproximação com Deus. São João da Cruz diz assim que Deus é um fogo e tudo que ele toca, ele transforma em fogo. Então Deus é santo, 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 e só ele é santo. Então não tem como ele tocar e não nos santificar. Mas não é essa santidade que muitas vezes a gente quer mostrar que tem, ou gostaria que as pessoas vissem que a gente tem, porque é a santidade que faz o coração de Deus alegre. É a santidade aos olhos de Deus, né? Que ele vai santificando no nosso coração. Fatalmente, como se torna uma lâmpada, uma luz, as pessoas vão ver. Então, e é um processo. Né? Tem dia que a gente está se sentindo a pior das criaturas da face da terra. E mesmo sabendo que nós temos a dignidade de filhos de Deus. Quando Adão pecou e rompeu com Deus, ele, como criatura que vivia na perfeita harmonia com Deus, e era tanto ele quanto Eva imaculados, porque eles não tinham pecado, quando eles escolhem desobedecer, eles se apartam de Deus. Não Deus se aparta deles, eles se apartaram de Deus. Quando Jesus restaura essa nossa conexão com o Pai, essa nossa possibilidade de acesso ao Pai, ele não nos coloca na condição de criaturas em harmonia com o Criador, mas ele nos dá a dignidade de filhos de Deus. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que somos sim constituídos por Deus para produzir frutos e que os nossos frutos permaneçam. E os frutos que o Filho de Deus produz, é fácil a gente entender quais sejam quando a gente olha para Jesus. Que a palavra de Deus então venha cada dia mais nos iluminar, que nós possamos estar mergulhando nos mistérios pela graça de Deus, não por capacidade, mas pela graça a gente possa estar mergulhando na palavra de Deus, permitindo que essa palavra também penetre no nosso coração e produza em nós os frutos que Deus espera. A gente tem que ir limpando a terra do coração das pedras, dos espinhos, dos abrolhos, né, dos arranha-gato, picão, mato-cachorro, e a gente vai limpando o nosso coração através da confissão, através da conversão, através das nossas penitências, né, que Deus peça a nós para que a gente possa mudar de vida. Então tudo isso vai arrumando a terra do nosso coração, o Espírito Santo vem, a palavra de Deus é semeada, que ela é a semente, o Espírito Santo vem e rega essa semente para que ela produza fruto. Então vamos estar atentos à palavra de Deus e tirando todo dia dela aquilo que vai me levar a fazer o coração de Deus mais alegre, porque é isso com certeza que Ele quer da gente. Né? É isso que Ele espera colher de nós, assim como Ele colhe do coração de Jesus e dos santos que seguem a Jesus e já estão na glória. Então que a gente possa submeter a nossa humanidade à graça de Deus, pedindo a Ele que nos abençoe e nos concedendo a força e a claridade do Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, pela vossa bondade e misericórdia infinita, tudo aquilo que colabore para que a nossa vida seja uma ação de graças permanente à vossa bondade e à vossa misericórdia. Que a grandeza do vosso nome esteja na nossa vida e nos faça semelhantes e conformados ao vosso Filho. Dai-nos, Senhor, a vossa proteção, a vossa graça e a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.